Boa noite a todos. Trago um abraço para todos os companheiros de caminhada. Vamos continuar nossos trabalhos de forma virtual, mas sempre adiante, sempre procurando compreender, sempre procurando passar uns para os outros o que a gente aprende. E hoje vamos dar continuidade a esses estudos, conversando um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, onde Jesus passa para a gente, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Está lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, onde Jesus, naquele momento, naquela época, onde os companheiros estavam longe de analisar a questão de outros planetas, estavam longe de analisar a questão espiritual, até tinha uma noção bastante mística, naquela época, mas Jesus veio trazer esses ensinamentos que logicamente levaram um tempo para ser estudados, para ser compreendidos, e chegamos agora na doutrina espírita, a gente consegue perceber que a princípio Jesus fala dos diferentes mundos físicos, a questão dos planetas, muitos planetas, ao infinito, no universo infinito. São muitos, muitos e muitos planetas. Essa é a parte física. Jesus fala também dos mundos espirituais, das colônias, das zonas espirituais e também de planetas que são utilizados para que espíritos também possam desenvolver suas atividades, seus trabalhos. E também passou a incluir os mundos íntimos, as nossas consciências, como que estamos retornando para o mundo espiritual, levando o quê? Elevação moral ou imperfeições, dores, remorsos. Então, o que nós vamos estudar hoje, que é diferentes estados da alma na erraticidade, que são os itens 1 e 2 do Evangelho, fala justamente sobre isso, apenas lembrando que a erraticidade não é porque está errado, mas é o momento em que o espírito está precisando reencarnar de novo, ou seja, não chegou na evolução total a ponto de não precisar reencarnar, ele precisa reencarnar, mas está aguardando em algum local, em algum momento, para se preparar e para retornar. Então, esse momento se chama de erraticidade, quando o espírito está desencarnado, aguardando. Então, os diferentes estados da alma na erraticidade é justamente esses estados que nós vamos conversar agora em relação a essas moradas. Tanto que no item 2 ele fala que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, falando primeiro de mundos físicos, a gente sabe que existem os mundos, mundos que podemos reencarnar, logicamente, dependendo da nossa evolução. A gente sabe que até existe essa questão sobre Marte, Isso é muito antigo, Desde criança a gente escuta essa história dos marcianos, aquelas coisas todas, que iriam invadir o mundo, a Terra e tal. Mas a gente vai com esse entendimento e começa a NASA e tantas outras instituições também a querer saber sobre Marte. O livro, a doutrina espírita nos traz ensinamentos, esclarecimentos sobre isso. No livro Novas Mensagens, Humberto de Campos fala para Chico Xavier que Marte é um mundo evoluído, que se preocupa com as imperfeições, com os distúrbios aqui do nosso mundo chamado Terra, ora por nós, lá os governos são justos, tal. Então nós já lemos essa questão em relação a Marte. No livro Cartas de uma Morta, para Chico Xavier também, a mãe de Chico Xavier também fala algumas coisas sobre a evolução de Marte. Aí chega nesse momento onde essa nave, que Perseverance, não é isso? A forma de falar é diferente, mas vai ficar no Perseverance mesmo. E ela realmente chega lá e só vê deserto, Então, para os críticos da doutrina espírita, a gente realmente vai ter que ouvir explicar
onde é que estão, né, as pessoas lá em Marte tão evoluídas se ali só tem deserto. Então, diversos entendimentos existem, principalmente, né, para os espíritas, a questão das dimensões, né? A dimensão dos encarnados é diferente, né, das dimensões dos espíritos. Então, que espécie de companheiros estão ali? A gente não vai muito longe, a gente analisa nosso lar, né, quando o André Luiz fala do aeróbus, fala dos equipamentos que ele usava, fala de diversas coisas do mundo espiritual que a gente não vê, né? Tanto que os espíritos estão ao nosso lado, estão usando equipamentos em hospitais, conforme é falado nas casas espíritas, e a gente não vê todo aquele equipamento, não vê todas aquelas coisas acontecendo. Então, essas dimensões é o que nos é explicado que acontece também nesses mundos, que no futuro a gente vai entender, né, como é que funciona toda essa questão dessas dimensões. Na continuidade, é colocado o seguinte: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, na questão das muitas moradas, do espaço físico, a princípio, existe também esse entendimento, né, que a doutrina espírita nos traz, do momento íntimo, né, de cada um. A gente sabe que existem muitas zonas espirituais, colônias, né, como o nosso lar, a casa transitória, né, no livro, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna, fala da casa transitória, que é uma casa que circula pelo umbral e que, quando ela é descoberta, ela é atacada, então ela tem que mudar de local, por isso que é casa transitória. Então, esses lugares são os lugares que representam, que ajudam aqueles que estão, né, totalmente confusos. Mas tem também a questão das nossas consciências, das nossas mentes, que às vezes estamos até num local atendidos, sendo atendidos, mas a nossa mente está totalmente desequilibrada, como a gente vê no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda para Divaldo Pereira Franco, onde ele observa um espírito no hospital lá, nessa colônia de Eurípides Barçanufo, e ele sendo atendido ali naquele hospital. Só que os olhos muito arregalados, não fechavam os olhos, e Manuel Filomeno de Miranda pergunta, né, por que ele está daquele jeito? E o instrutor explica que, apesar do espírito dele estar ali, a mente dele, a consciência dele está lá onde ele fez mal a muitas pessoas. E ele é perseguido por aquelas pessoas, ele combate aquelas pessoas, as pessoas combatem ele, e ele vive um verdadeiro dilema, apesar do espírito dele estar ali, né, naquele hospital. Então, o mundo íntimo dele o levou para um lugar bem tormentoso, bem doloroso. É justamente isso que Jesus quis dizer nos diferentes mundos, né, dos espíritos lá na erraticidade. No livro Nosso Lar, também tem as câmaras de retificação e refazimento, onde espíritos que são orientados a não lembrarem, né, das coisas que fizeram, das coisas que aconteceram enquanto estavam encarnados, porque quando acontecia de lembrar, eles se perdiam, se desequilibravam, e se não fossem controlados, retornariam, né, ou mentalmente, ou mesmo o espírito retornaria para aquele local, como aconteceu com André Luiz, quando ele ficou com ciúme da esposa, e quando veio a revolta dentro dele, rapidamente ele foi levado a um local sombrio, onde ele, né, se encontrou depois que desencarnou, e ele teve que se reequilibrar os sentimentos para voltar novamente a conviver com os companheiros de nosso lar. Então, na realidade, é isso que Jesus quis dizer em relação aos mundos íntimos, né? Tanto que na continuação ele fala: conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente. Então, nós vivemos, né, com o nosso livre-arbítrio, podemos fazer diversas coisas. Quando eles falam
que a colheita é obrigatória, a gente imagina só que vem sofrimento aqui, ou que vai ter que passar por sofrimento quando a gente reencarnar de novo. Mas não é, a gente carrega, a gente leva conosco o resultado das coisas que fizemos. Que aqui achamos muitas vezes que estamos corretíssimos, vamos agindo de qualquer forma, e quando chega no plano espiritual, onde nada pode ser escondido, passamos realmente pelos remorsos, pelos arrependimentos. E essa questão das dimensões, que foi falado lá em Marte, quando se chega lá e não se vê nada, a gente percebe essas dimensões justamente aqui no nosso mundo em relação ao mundo espiritual. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita, percebe que ali tem 3 dimensões diferentes. Tem os encarnados, que com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, estão sendo bombardeados, influenciados pelos companheiros desencarnados obsessores. Então, os encarnados não conseguem ver os desencarnados obsessores, então já é uma dimensão diferente. Então, eles são atingidos sem saber o que está acontecendo, a não ser pela orientação dos amigos espirituais que vêm chamando a atenção através do sonho, através do próprio sono, quando é levado, né, a uma determinada orientação. E uma outra dimensão é dos desencarnados obsessores em relação aos desencarnados do bem, os trabalhadores do bem. Os desencarnados obsessores também não conseguem ver os desencarnados do bem, que sabem tudo o que está acontecendo ali, mas os obsessores acham que estão livres, fazendo o que bem entende, bagunçando a casa, quando os espíritos, né, trabalhadores do bem, estão ali acompanhando tudo, tanto os obsessores como os encarnados, justamente para trabalhar, para auxiliar. Então a gente percebe as dimensões, uma do lado da outra. Os encarnados, os desencarnados obsessores do nosso lado, a gente não está vendo, e os trabalhadores do bem do lado dos obsessores, eles não estão vendo. Então essa questão, né, da dimensão é algo muito sério, porque é justamente isso que ele está falando. De acordo com a nossa evolução, a gente pode ou ir para um local, né, legal, que se sinta bem, feliz, ou para um lugar bem sofrido, né? Como é falado no livro As 7 Esferas da Terra, de Mário Frigeri, né, que fala das esferas espirituais, dos planos espirituais. Aí ele fala que de acordo com a nossa caminhada na Terra, ou mesmo o tempo de duração da nossa existência, a gente pode ir para diversas esferas, diversos planos espirituais. E ele começa desde o abismo, né, que é citado lá em Libertação, são os espíritos muito revoltados que vão para esse tipo de local. São as trevas, né, que é a segunda esfera, né, citada lá no livro Nosso Lar, né, que Elísias fala que as trevas é o local mais imperfeito que eles conhecem. A crosta terrestre, que é o nosso mundo aqui, com muitas dificuldades, né? Tanto espíritos voltados para o bem como espíritos voltados para o mal, então conseguimos conviver junto ali em grandes conflitos. Essa é a terceira esfera. O umbral é a quarta esfera, né? Todo mundo acha que o umbral é a pior, mas no caso é a quarta esfera, porque ela mistura espíritos do bem, né, melhorados, com espíritos ainda bastante imperfeitos. Só que ele fala que no umbral, né, está lá no livro A Vida Continua, os espíritos melhorados vivem amuralhados, ou seja, dentro de colônias como o nosso lar. E os espíritos bastante imperfeitos vivem livres, né, no umbral, em sofrimento. Depois vem a esfera de arte, cultura e ciência, que é a quinta esfera, né? Da onde veio o companheiro que levou Paulo de Tarso para conhecer essa esfera, para que ele corresse atrás, se melhorasse aqui na Terra, para poder voltar melhor, para ele não desanimar, não desistir e retornar de uma forma melhor. A esfera de amor fraterno e universal, né? Que é aquele companheiro que deu aquela palestra em Nosso Lar, que André Luiz fala, né, do Obreiros da Vida Eterna, que o companheiro vem de uma esfera bem superior. Ele está citado no livro Obreiros da Vida Eterna. E também a última, né, a sétima esfera, que são a esfera diretrizes do planeta, onde está Jesus.
né? E onde a veneranda, lembra no livro Nosso Lar, a veneranda era de lá, e no livro fala, com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, que são essas diretrizes do planeta. Então, o que fizermos de nós é o que vai realmente nos levar para esses mundos. Então, a nossa consciência é fundamental. Por isso que a gente tem que aproveitar a doutrina espírita, nos esforçar para sermos melhores a cada momento, para conseguirmos ir com a consciência melhorada para um desses planos, para uma dessas esferas, que muitos lugares existem para nos receber, mas que possam ser, né, lugares melhores. O tempo é curto, mas que possamos, né, compreender pouquinho em pouquinho, que a gente possa ir se melhorando e caminhando para o bem. Tá bom? Obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus, até a próxima.